Vamos entrar em comunhão com o Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo, Senhor, que não agradava aos seus olhos, aos olhos do nosso Pai Celestial, que entristece o Espírito Santo. Tudo quanto o Espírito Santo, com gemido inexprimível, tem suportado para cumprir a sua palavra. Ó meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe. Ó Pai Celestial, nos perdoe de toda transgressão, de toda impureza, dos maus pensamentos, de tudo quanto falamos não deveria ter falado, tudo quanto pensamos não deveria ter pensado, que olhamos não deveria ter olhado. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, de todos os pecados cometidos, daria lugar ao diabo ou aos demônios para agirem, ou de usar pessoas, influenciarem pessoas, ou manipularem pessoas, ou em alguma dimensão espiritual ou no físico, ou através de setas ou dardos inflamados, ou na manipulação de pensamentos, pessimismo, negativismos, pesadelos, sonhos da carne, sonhos de engano, sonhos opressivos, ou em outras áreas. Nos perdoe, Senhor, para que não haja porta nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Nos perdoe no nome do Senhor Jesus. E também liberamos o perdão, Senhor, para as pessoas que precisarem de receber da nossa parte a liberação do perdão. Mas sabemos que todos têm que confessar o Senhor no nome de Jesus para serem perdoados. Quanto àqueles que não são convertidos, Senhor, que o Evangelho do Reino nos alcance, para que tenha a mesma oportunidade que tivemos de nascer de novo, de fazer parte da sua igreja, de ter o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida, e uma garantia da sua parte, Senhor, de morarmos na Jerusalém Celestial. Por isso eu te peço que o Evangelho do Reino alcance as pessoas, tanto conhecidos quanto desconhecidos, tanto aqueles que de alguma maneira tentaram nos prejudicar ou não, ou daqueles que nós temos algum tipo de afinidade com eles. Que o Evangelho do Reino nos alcance, Senhor. Que o Senhor nos use como instrumento nas suas mãos, para anunciar àqueles que forem precisos, para que o plano de salvação chegue a todos, Senhor, para que não esteja, para que venha ter a oportunidade de conhecer o Deus da Bíblia, o nosso Senhor Jesus, para que venha nascer de novo, Senhor, nascendo da água do Espírito e conquistar o reino. Não há gregos, não há romanos, não há gentios, são todas as raças, todas as nações, venha ter a oportunidade de conhecer o Senhor e o plano de salvação. É o que nós oramos hoje, Senhor, no nome de Jesus. E nós te agradecemos, meu Senhor. Te agradecemos por termos o privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite, para louvar e adorar o grande Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar. Para adorarmos, Senhor, o seu santo nome, para glorificar e exaltar a sua palavra, Senhor, que ela é viva e verdadeira, pois o Senhor mesmo nos deu a garantia, Senhor, o Senhor mesmo nos deu a sua palavra, nos deu esse manual de instrução, para conhecermos o nosso Deus verdadeiro, o Deus o qual nós servimos. Por isso nós temos a gratidão de estar aqui nesta noite, Senhor. Temos a gratidão de sabermos que temos uma morada no reino celestial, de termos um Deus todo-poderoso que está conosco até a consumação dos séculos. Temos a garantia, Senhor, através da sua palavra, da vitória, Senhor, já nos foi concedida nos lugares celestiais. Porque no dia que nós nascemos de novo, recebemos uma nova identidade, Senhor, de cidadão celestial, com endereço já determinado na Jerusalém Celestial, Senhor, a qual o Senhor mesmo já preparou para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Por isso nós te damos graça nesta noite, te louvamos, glorificamos e exaltamos o seu nome, de também ter nos dado mais um ano de vida, Senhor, de ter tido um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano de bênção, o qual nós não olhamos para as circunstâncias, mas sim olhamos para o Deus Todo-Poderoso, que
que está sentado à direita da glória do Deus Altíssimo. Não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para o pessimismo daqueles os quais viviam dia a dia tentando de alguma maneira nos influenciar ou nos persuadir a aceitar aquela situação, a qual se encontrava não apenas o país nosso, mas todas as nações. Não olhamos, meu Senhor, nem para o pessimismo e nem para as projeções econômicas mundiais, mas sim olhamos para o Senhor, nosso Deus, no trono da graça, o qual tem nos abençoado. Não importa a circunstância, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. E nós vamos neste ano que segue agora, Senhor, nessa mesma visão, olhando nas dimensões espirituais e não para as coisas terrenas, mas enxergando um Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, nosso Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus. Olhando nessa dimensão espiritual, Senhor, sabendo que o Senhor já nos deu a vitória nas regiões celestes, Senhor, e que venha ser concretizado aqui no mundo físico tudo quanto o Senhor realizou na cruz do Calvário. Por isso nós não estamos olhando, Senhor, para as projeções econômicas, não olhamos para os pessimistas, ou para aqueles que de alguma maneira tentam nos enganar, Senhor, com falsas notícias, com notícias de engano, e nem muito menos, Senhor, para persuasões, ou por a arte de enganar, Senhor, de tentar nos confundir, olhando para o sistema, olhando para o mundo e não olhando para o Senhor. Mas graças a Ti nós temos o Espírito Santo, que tem nos orientado a cada dia. Por nós somos gratos, meu Senhor, por este ano que passou, por Senhor, foi um ano de vitória, foi um ano de conquista, Senhor, onde nós prosperamos, onde nós crescemos numa dimensão espiritual diferenciada, onde estamos tendo um avivamento da Sua igreja, Senhor, enxergando cada vez mais o Senhor no trono da graça. Somos gratos pelo Espírito Santo que está conosco, o qual o Senhor se faz presente, Senhor, que tem nos ensinado, tem nos consolado a cada dia, tem nos mostrado, Senhor, os Teus mistérios, pois já não andamos mais no escuro, pois a luz do Senhor está conosco. O Seu Evangelho é luz para os nossos pés, Senhor, pois a candeia foi colocada por cima da mesa para clarearmos, Senhor. Já não mais tropeçamos, pois não andamos no escuro, mas sim na luz do Senhor. Nós Te agradecemos, meu Senhor, por ter aberto os nossos olhos espirituais, aberto os olhos do nosso coração, Senhor, e o nosso entendimento. Por isso temos compreendido as Escrituras Sagradas, Senhor, daquilo que realmente o Senhor quer que nós venhamos enxergar, Senhor, que é através do Espírito Santo. Nós somos gratos, meu Senhor, pelo nosso nome já está escrito no livro da vida, que temos a certeza, através da Sua palavra, já nos garantiu a vitória, de ter morada nas regiões, no reino celestial, na Jerusalém celestial, Senhor, no paraíso. A nossa gratidão, Senhor, por termos o privilégio do nosso nome estar escrito no livro da vida, Senhor, e de termos recebido o selo de propriedade Sua e a marca da promessa, o Espírito Santo, que tem nos ensinado a cada dia. Somos gratos, meu Senhor, por ter despertado a fé em nosso coração, na nossa consciência, que já faz parte da nossa vida no dia a dia, Senhor. Porque no dia que nós convertemos ao Senhor, nós recebemos a fé salvífica, Senhor. Por isso convertemos a Ti. E no nosso crescimento espiritual, pois já não somos mais crianças, somos adultos, Senhor. A fé a qual o Senhor despertou através do Espírito Santo, a fé que opera as maravilhas, a fé, Senhor, que nos faz enxergar na dimensão espiritual a grandeza do Senhor. Não é um Deus restrito, mas sim um Deus cheio de glória e poder, pois como está escrito, não existe nada impossível para Deus. E através dessa fé, Senhor, nós temos contemplado a grandeza do Senhor na nossa vida a cada dia, e que o Espírito Santo em toda a sua plenitude tem agido na nossa vida, Senhor, pois somos testemunhas vivas, as quais nós temos visto, Senhor, que o Senhor opera assim como operou no princípio, desde o dia que o Senhor levantou o Teu servo Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas,
E grandes promessas o Senhor fez para estes 3 patriarcas, Senhor. Promessas essas que nos atingiu no dia em que o Senhor Jesus foi crucificado ali no Calvário, Senhor, quebrando corrente, rompendo barreiras, as quais nos impediam de chegar a Ti, Senhor, pois foi feito um elo de ligação através do Seu sangue. Nós somos gratos por todas essas obras maravilhosas realizadas pelo Senhor, quando vieste em carne, deixando para trás, Senhor, deixando para trás a condição que o Senhor se encontrava antes de vir, e se oferecer como sacrifício vivo, como um sumo sacerdote, sacrificando a si mesmo para o resgate do nosso Pai Celestial, fazendo o elo de ligação, rompendo as barreiras as quais nos separavam do nosso Deus. Somos gratos, Senhor, pois grandes coisas realizadas ali no Calvário, Senhor, no dia em que o Senhor foi exposto, Senhor, no dia em qual o Senhor fez a substituição, Senhor, sofrendo toda sorte de humilhações, sendo exposto para todos que viram ali, Senhor. Aquilo era o nosso sofrimento que estava sobre Ti, Senhor, pois era necessária a crucificação, e o Senhor não voltou atrás, Senhor, antes mesmo de acontecer aqueles eventos, quando o Senhor ali no Monte das Oliveiras, quando o Senhor começou a orar, Senhor, para que o Pai afastasse aquele cálice, mas se seria feita a sua vontade, o Senhor suou ali, Senhor, lágrimas de sangue, suor como gota de sangue derramou, porque o sofrimento era grande, Senhor. Era o nosso sofrimento que estava sobre o Senhor, era o nosso sofrimento os quais havíamos de passar, Senhor, caiu sobre Ti, Senhor, fazendo assim a substituição. Pois grandes são essas maravilhas, Senhor, estes milagres da nossa vida, quando o Senhor sofreu em nosso lugar. Por isso nós somos gratos, Senhor, por essas grandiosas obras feitas, tanto no físico quanto no espiritual, Senhor. Quando no físico o Senhor foi crucificado, Senhor, e quando no espiritual o Senhor venceu o inferno, venceu a morte, e nos livrou das correntes que nos prendiam no mundo espiritual, os quais pertencíamos, Senhor, ao príncipe das potestades do ar que operava sobre os filhos da perdição e desobediência. Éramos desobedientes, Senhor, faziam parte da perdição, mas o Senhor não olhou para os nossos pecados, Senhor, mas sim olhou para a grandiosa obra a qual estava sendo realizada no Calvário. Nos conquistaste para o nosso Pai Celestial, nos compraste por um alto preço, foi pelo Teu sangue, Senhor, o sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Por isso nós temos o privilégio de estar aqui reunidos nessa noite, te louvando e te adorando, pois só o Senhor é digno de louvor e adoração, Senhor. A nossa gratidão, ó Deus, ó meu Senhor Jesus, a nossa gratidão, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Espírito Santo. Somos gratos por mais um ano de vida, Senhor, pois Você veio para nos dar a vida e a vida com abundância. Temos visto a confirmação da Sua palavra nessa dimensão espiritual, confirmando assim, Senhor, os Seus propósitos na nossa vida, pois temos prosperado, Senhor. Temos a garantia através da Sua palavra da vida eterna na Sua presença. Temos a Sua palavra, Senhor, já nos garantiu a vitória. Então receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, pois ninguém mais fez algo tão grandioso por alguém, Senhor, porque o Senhor despojou da Sua glória, do Seu poder e veio em carne e realizou essas maravilhas, tanto no campo físico quanto no espiritual. Conquistaste o nosso corpo físico para ser os verdadeiros adoradores aqui na terra, e conquistaste nosso espírito, o qual vai ser o verdadeiro adorador no reino celestial, Senhor, pois já fazemos parte dessa grande nação, a Sua família, os verdadeiros adoradores, Senhor. Por isso, como diz o Espírito Santo, através do ministério do apóstolo Paulo, que devemos estar Te adorando tanto no corpo quanto no espírito. Então nos ajude nessa caminhada, Senhor, a fazer e a pregar do Seu jeito, da Sua maneira e do nosso jeito,
de maneira que nosso coração seja um coração agradável a Ti, Senhor, de maneira que nós consigamos, Senhor, tocar no Seu coração, de saber que quando orarmos ao Senhor, temos crédito diante do Senhor para confirmar aquilo que nós temos orado, Senhor, pois não olhamos para as circunstâncias, mas sim para o Senhor da glória, que está sentado no trono celestial, à direita da glória de Deus Altíssimo. Aleluia, graças a Deus. Bem forte para Jesus, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjo aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde Jesus está, Alguma coisa acontece. aonde Jesus está, Alguma coisa acontece. o azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era o fogo do Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Gabriel está descendo
com um grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Bem forte para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras na carta aos Gálatas. Capítulo 3. Do versículo 27 ao 29. Versículo 26 ao 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Graças a Deus, Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai Celestial, abra a porta da sua palavra, para que eu fale dos seus mistérios, Senhor, para que eu fale aquilo que lhe convém, no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a noite de vitória, irmãos, é a noite de conquista. Eu quero lembrar aos irmãos o que Deus preparou para a sua igreja, o que Deus preparou através da redenção do nosso Senhor Jesus, de fazermos parte de uma grande herança. No dia em que o Senhor chamou Abraão, quando viu que nele havia fé. Então sempre é bom lembrarmos do que Deus nos prometeu, o qual nosso Senhor Jesus, Ele nos garantiu através da sua palavra, daquilo que havia de fazer na nossa vida. Eu sei que muitos chegarão diante do Senhor um dia, para falar que viveu em humildade, para que viveu em sofrimento, porque não conheciam as Sagradas Escrituras, não conheciam das promessas, só enxergavam apenas a vida eterna na presença do Senhor. Só que nós sabemos, irmãos, que o que o Senhor Jesus realizou na cruz foi uma obra perfeita e completa. Não podemos comparar-se como se estivesse no jardim do Éden, porque lá não tinha problemas, mas era uma dimensão espiritual bem parecida, quando ele mesmo diz: eu vim para dar a vida e a vida com abundância. Mas se tratando das promessas, irmãos, o que o Senhor disse para Abraão quando o chamou? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai,
para a terra que eu te mostrarei, e farar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a primeira bênção de Deus para Abraão, nós já fazemos parte dela. E em seguida vieram outras bênçãos, irmãos, quando o Senhor disse para Abraão: e não se chamará mais Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de multidão e de nações hoje tenho te posto, e te farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Observe o que ele disse, irmãos: e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser-te por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a semente depois de ti, e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei-lhe o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, e nas suas gerações. Há uma promessa de Deus aqui por tempo indeterminado, irmãos. Quando Jesus foi crucificado, o Espírito Santo nos revelou, irmãos, essas grandiosas bênçãos para a nossa vida, que somos herdeiros dessas mesmas promessas, desses mesmos benefícios, por um concerto perpétuo. E olha o que Deus disse: de ti será uma grande nação, e de você sairão reis, de você serão reis, príncipes. Então nós temos que lembrar das promessas de Deus para a nossa vida. Quando Jesus confirmou ali na cruz do Calvário estas bênçãos para nós, porque o próprio Deus mesmo prometeu, irmãos. Ele mesmo sabia que seríamos o que pensaríamos até no dia de hoje, pois Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então foi uma promessa de Deus para Abraão, e essa promessa nós conquistamos ali no dia em que o Senhor Jesus derramou a sua própria vida em nosso favor. Quando o Senhor Jesus nos chamou, irmãos, Ele não olhou para aquilo que éramos, ou a vida que levávamos, mas sim o Evangelho nos alcançou. E no dia que nós convertemos ao Senhor Jesus, quando nascemos de novo, todos os pecados cometidos foram apagados mediante a confissão. No nome do Senhor Jesus nós somos perdoados, e pelo seu sangue purificados. E alcançamos esta graça, alcançamos essas promessas de Deus, que no meio nosso sairiam príncipes, sairiam reis. Os termos de hoje são diferentes, mas é o mesmo contexto. Não tem reis hoje, mas tem presidentes, tem governadores, tem juízes, várias e várias autoridades, as quais é os lugares que nós devemos ocupar, irmãos, porque a promessa de Deus para a nossa vida depois foi feita uma aliança perpétua, uma aliança eterna. Mas quando nós confiamos no Senhor e na sua palavra, nós vamos alcançar esse objetivo.
Não é um objetivo nosso, mas é um objetivo de Deus, porque é Ele que prometeu, irmãos. Não estamos buscando de Deus algo que não nos pertenceria, mas já nos pertence. Como Jesus nos ensina a orar, Ele diz: seja feita assim na terra como no céu, quando nós oramos ao Pai Nosso. Mas qual é a vontade do nosso Pai Celestial lá no céu? Que do nosso meio sairia príncipes e reis, quer dizer, governantes, líderes. Se olharmos para as promessas de Deus e confiarmos nele, irmãos, aos olhos da fé, o Senhor Deus muda a história de qualquer pessoa. Então sempre cada um comece a buscar de Deus e orar ao Senhor, para ocupar o seu lugar de direito. E disse mais Deus, através do seu profeta Moisés, quando através de Moisés ele fez um grande concerto em Deuteronômio 28, quando assim diz o Senhor: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Observe, irmãos, que em todos os concertos, desde o primeiro de Abraão, quando essa promessa de Deus de abençoar a sua nação, que somos essa nação hoje, é obediência, é observar as leis de Deus e cumpri-las. Porque nós sabemos, irmãos, tanto no mundo espiritual quanto no reino celestial e no físico, não existe espaço para rebeldes, mas sim para aqueles que guardam as promessas de Deus. E assim diz o Senhor: então bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito serás o teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. E o Senhor entregará os teus inimigos que te levantarem contra ti, e feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por outro caminho fugirão diante de ti. E o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoarás na terra que o Senhor teu Deus te der. E o Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Irmãos, são muitos os benefícios para aqueles que são obedientes ao Senhor. São muitas as bênçãos para aqueles que guardam o conserto de Deus, que andam conforme a sua palavra. Porque eu aprendi uma coisa: no reino celestial não existe espaço ou lugar para rebeldes ou desobedientes, e nem muito menos na terra, irmãos, porque o nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou que devemos obedecer, ser obediente ao Pai Celestial.
Tudo foi estabelecido através da obediência. Tudo de Deus está contido nas suas escrituras, nos seus mandamentos, nas suas promessas. A obediência. Porque aqueles que eram rebeldes e desobedientes no reino celestial, o Senhor os derrubou, que foi Satanás e a terça parte dos anjos. E Jesus nos ensinou, irmãos, que primeiro devemos conquistar o reino celestial. Primeiro é necessário conquistar o reino dos céus, para que as outras coisas venham a fluir na nossa vida. Então, qual é o nosso propósito, qual é a nossa posição, irmãos? Ser obediente à palavra do Senhor e conquistar o reino. Mediante a conquista do reino, essas bênçãos virão sobre a nossa vida, porque é impossível que ela venha a falhar. É impossível que Deus venha a mentir. É impossível, irmãos, que o Senhor nosso Deus poderia ter nos enganado. Porque qual seria o objetivo da cruz? Qual seria o objetivo de Deus ter enviado o seu Filho para a crucificação? Então nós temos que acreditar naquilo qual o Senhor nos prometeu, quando alcançamos essas bênçãos. Quando diz mais o Senhor: e o Senhor teu Deus te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto do ventre dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra a qual o Senhor jurou a teus pais. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuvas na terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das suas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer, e não te desviar de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andar após outros deuses, ou para os servires. Quando Jesus nos ensina a orar, irmãos, que é o Pai Nosso, Ele diz: seja feita-se na terra como no céu. A vontade do nosso Deus é que sejamos por cabeça e não por cauda, de estar sempre por cima e não estar por baixo, de termos para emprestar a muita gente e não tomar emprestado. Às vezes eu observo pessoas orando, e após aquela oração bonita, cheia de floreamento, cheia de detalhes, de riquezas, aí na hora de concluir a oração eles dizem: se for da vontade de Deus. Nós já conhecemos a vontade do nosso Deus, irmãos. É de termos saúde, ser prósperos, abençoados, inteligentes, filhos sadios, porque Ele mesmo disse: abençoado será o teu ventre, até mesmo o ventre dos vossos animais. É de estarmos sempre por cima e nunca por baixo, porque nós somos herdeiros dessas bênçãos quando Jesus foi crucificado. Em Efésios capítulo 1 diz que, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Mas o que falta para alguns atingir essa dimensão espiritual, irmãos, é apreciar do que Deus prometeu. O que está faltando?
O certo é que nosso Deus não falha. Se observarmos as Escrituras Sagradas, todas as profecias messiânicas, tudo quando Deus usou através de Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Moisés, Samuel e outros, Elias, Eliseu. Quando Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas. Quando Deus prometeu para Moisés toda sorte de bênção quando ele estava saindo do Egito. Se observarmos a Escritura Sagrada, tudo quando Deus falou se cumpriu. Então, se alguém hoje não consegue atingir esse nível espiritual e entrar na dimensão espiritual e receber de Deus aquilo que ele está desejando, ou concretizando os seus sonhos, o problema não é com o Senhor, é com a própria pessoa, irmãos. Porque não acredita no que está lendo do Senhor, do que o Deus falou na sua palavra. Ou tem algum tipo de impedimento nas regiões celestes. Ou o diabo de alguma maneira está conseguindo roubar as bênçãos dessa pessoa. O certo é que a palavra do Senhor ela sempre se cumpre naquele objetivo que ele planejou. Irmãos, observando cada texto, cada fala de Deus, através de seus profetas, de seus discípulos, nada disso aqui foi sugerido por alguém, por um ser humano, por um discípulo, por um profeta. Tudo isso aqui é promessa de Deus, Ele mesmo prometeu, Ele mesmo nos deu a garantia. Quando o Espírito Santo inspirou aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, deixando todos os relatos e todas as promessas, porque Deus queria que a gente soubesse aquilo que Ele estava planejando, aquilo que é a vontade dEle para cada um. Quando Ele nos deixou esse manual de instrução, é porque Ele queria que nós soubéssemos qual era a vontade dEle. Então, quando alguém faz oração e fala assim, será que foi a vontade de Deus? Já errou, irmãos. Já errou feio na dimensão espiritual, já está fazendo oração errada. Já está cometendo um erro grave porque não conhece a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensina no Pai Nosso, Ele diz, seja feita assim na terra, assim como é no céu. Não está contradizendo o que já foi dito pelos profetas no passado. Quando Deus levantou Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus levantou Moisés. Tudo que Jesus está falando aí em total comunhão com o que já havia sido revelado no passado, irmãos. Porque o mesmo Espírito que revelou para ele, nos revelou o Senhor Jesus. O mesmo Espírito que usou o Senhor Jesus, usou os profetas, usou os apóstolos para escrever as cartas doutrinárias e nos ensinar qual é a vontade de Deus. É desta maneira que nós temos que olhar para o Senhor, irmãos. Jesus nos ensina a examinar, pois, as Escrituras, porque ela testifica de mim. Opinião por opinião, como diz a irmã, eu sigo a minha. Então não temos que seguir a opinião de ninguém, irmãos. É examinar as Escrituras, as leis de Deus. Porque assim como nós sabemos que a salvação mediante a crucificação, há também as bênçãos mediante a crucificação, pois se somos batizados no Senhor Jesus, então somos filhos de Abraão, da mesma herdeira, das mesmas promessas. Não pode ser a bênção pela metade, a bênção é por inteiro, irmãos. Porque todos nós sabemos aqui da vida eterna na presença do Senhor. Todos nós sabemos. Mas aqui nas Escrituras, o Espírito Santo nos revelou através do ministério do apóstolo Paulo, que temos o mesmo direito dessas bênçãos. É as leis de Deus, é a vontade dele para a nossa vida. Mas a posse dessas bênçãos, irmãos, depende de obediência à palavra do Senhor. Todo
este concerto, toda essa aliança que foi feita, ela se cumprirá mediante a obediência. A obediência é a chave da vitória. Andar sempre no caminho do Senhor, de não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas sim olhar para a frente, para o Senhor. Quando o Espírito Santo, no ministério do apóstolo Paulo, ele diz: olhar para o Senhor Jesus na condição na qual ele se encontra. Olhar para Deus, irmão, na condição que ele está agora sentado na sala do trono. Ele próprio nos deixou as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus expressa em centenas e centenas de idiomas, para que todos saibam qual é o projeto de Deus para a nossa vida, qual foi o projeto divino, o qual o Senhor, Ele próprio estabeleceu o que Ele queria. Então fala assim: olha, mas será se a vontade de Deus acabou de errar, acabou de fazer uma oração errada, irmãos? Será? É dúvida? Já duvidou? Então não vai funcionar. Quantas e quantas vezes já chegou um irmão para mim e disse: olha, de outros ministérios, mas fulano ali, o irmãozinho vive no jejum, vive na oração, vive na santificação, e não tem conseguido os objetivos dele, está faltando a cura, ele não está conseguindo uma cura. Alguma coisa está errada, irmãos. Deus não mentiria. Em Números ele diz: não sou filho do homem para que minta, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Em Hebreus, nosso Deus diz através do Espírito Santo: duas coisas são imutáveis. Duas coisas são imutáveis. É impossível que Deus minta. A palavra do Senhor é viva e verdadeira. Foi inspirada pelo Espírito Santo, como está em Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Todas as Escrituras Sagradas divinamente inspirada para instrução, para correção. Divinamente inspirada. Então perguntar será se a vontade de Deus acabou de fazer a oração errada. Acabou de errar, irmãos. Oração errada não vai fluir, não vai subir para o reino celestial, porque há dúvida. Como alguém pode duvidar do que Deus falou e conseguir atingir essa dimensão espiritual, qual Ele está nos ensinando aqui na sua palavra? Porque o Espírito Santo já nos instruiu no ministério do apóstolo Paulo, quando ele diz: as coisas físicas são a sombra das coisas espirituais. Se não está trazendo por físico, é porque não está conquistando o espiritual. Mas como conquistar no espiritual, irmãos? É pela fé, pela obediência. Se não está conseguindo tomar posse do físico, porque não está conquistando no espiritual? Porque são mundos paralelos, é como fossem duas linhas. O que faz num atinge no outro, o que faz no outro atinge no outro, então não conquistou. Sabe que tem, mas não consegue concretizar. É porque não conquistou. O nosso Senhor Jesus nos ensinou que devemos conquistar o reino celestial primeiro, buscar o reino de Deus. Se não conquistar no espiritual, não tem como as bênçãos vir para o físico, é impossível. Se as coisas físicas são a sombra das coisas espirituais, então não tem como conquistar no físico aquilo que está no espiritual. Em Efésios 1,3 diz que nós somos abençoados em toda sorte de bênção. Então trazer essas promessas, irmãos, trazer a vontade de Deus, é necessário primeiro conquistar no espiritual. Mas como conquistar? É pela obediência, é pela fé.
Porque o espírito de rebeldia, ele não consegue. Através do espírito de rebeldia, ele não consegue conquistar nada, pelo contrário. Os rebeldes estavam no reino celestial, Deus os derrubou de lá. Que é chamado adversário, e a terça parte dos anjos. Se não está conseguindo materializar, não está conseguindo edificar, concretizar no espírito, no físico, é porque não está conquistando no espiritual. Não é porque fulano é bonzinho, porque fulano essa história, irmãos, isso é uma furada terrível. É porque o irmão está no jejum, está na santificação e não está conseguindo. É porque não conquistou no espiritual. Porque nós somos herdeiros das mesmas bênçãos. Todos os nossos direitos, irmãos, está nas Escrituras Sagradas. Porque Deus nos deu pela sua própria vontade. Quando o Espírito Santo revela aqui em Gálatas que somos batizados no Senhor Jesus, então somos da descendência de Abraão. Então, se somos da descendência de Abraão, somos herdeiros das promessas. Materializá-la é outra coisa. Tem que ser obediente. Tem que seguir os princípios. Se é no campo financeiro, quer dizer, no material, tem princípio a seguir. É dízimo, oferta, voto. Tem que seguir os princípios. Obediência à palavra, irmãos, não é obedecer uma parte e pular a outra. Eu me lembro uma certa feita, eu olhava para mim, ganhava metade de um salário mínimo, porque eu saí para dedicar a obra, porque dentro do meu trabalho eu não tinha espaço, não tinha tempo para dedicar a Deus. Deus não me disse para mim que eu deveria ter feito isto, mas eu senti que eu deveria dedicar a obra dele. Eu tive que largar tudo que eu fazia, e a única renda que eu tinha era metade de um salário mínimo. O salário era R$400, eu ganhava 12 por mês. Era o que eu tinha. O interessante, irmãos, é que eu olhava a situação assim, meu Deus, e agora? Dali eu tirava a 10ª parte. Como eu estava começando a trabalhar sozinho, assim, mas eu vou ter que levar para algum lugar. E tinha um ministério próximo de mim. E todas as vezes que eu tinha esse salário, essa parte, a metade desse salário, eu tirava e levava para o pastor da igreja lá, desse ministério, e entregava para ele. Esse era o verdadeiro sacrifício, irmãos. Eu não tinha por onde tirar isso, irmãos, era muito pouco, era a metade. Mas fiel no pouco, fiel no muito. Aí dedicando a obra. Aí no dia que eu cheguei à conclusão que não era emprego, ou empresa, como eu pedi a Deus para me dar uma empresa para trabalhar, e trabalhar na obra voluntária, não era isso que Deus queria para mim. Quando eu assumi a postura de viver realmente da igreja, aí tudo mudou na minha vida. Uma nova história foi escrita.
Tenho conquistado a prosperidade, irmãos, jamais imaginada. Porque eu olhava para mim, eu olhava para aquilo que eu estava fazendo na época nas empresas que eu estivesse trabalhando. E eu não via uma projeção, irmãos. Eu não via. Eu assim, meu Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu não posso ficar assim a vida toda. Mas examinando as Escrituras, irmãos, eu comecei a entender qual era a vontade de Deus para a nossa vida. Eu comecei a entender o princípio da prosperidade. Que quando nós falamos, muitas pessoas falam assim, não, mas você está pensando em dinheiro. Raramente eu toco neste assunto aqui na igreja, ou com outras pessoas. Mas o princípio da prosperidade é dízimo e oferta e voto. Temos várias passagens das Escrituras Sagradas para provar isto. Mas na verdade, irmãos, tudo isso tem que ser voluntário. Dízimo, oferta, voto, tudo tem que ser voluntário. Não é por força ou por pressão, mas tem que ser de coração de cada um. Então, quando as pessoas elas não conseguem concretizar os seus sonhos financeiros e sua prosperidade, é porque ela não está conseguindo conquistar no fim espiritual. Porque no dia que ela conquistar no espiritual, certamente concretizará no físico, porque as coisas físicas são a sombra das coisas espirituais. É assim que vai confirmar esta herança na nossa vida. É assim que nós vamos conquistar aquilo que Deus prometeu, mediante a nossa fidelidade a Ele e a Sua palavra. Porque tudo aqui na Escritura Sagrada está dizendo: se obedecer à voz do Senhor teu Deus, tudo que Deus está falando conosco na sua palavra, irmãos, Ele está dizendo nas suas alianças, nos seus concertos, obediência, obedecer a minha voz, o meu concerto. Em todas essas partes de prosperidade nós vimos que é uma aliança eterna, é um concerto perpétuo, é para sempre. Com a vida de Jesus nós somos alcançados em um Novo Testamento, o qual essas promessas foram acrescentadas neste Novo Testamento. Porque quando o testamenteiro parte, o que ele deixou naquele testamento é irrevogável. Jesus partiu e ainda deixou o Espírito Santo para deixar relatado esta garantia que nós temos de recebermos essas mesmas promessas de Deus, mediante a nossa obediência à sua palavra, mediante a obediência aos seus princípios, às suas leis estabelecidas. Não é do meu jeito ou do seu jeito, mas sim do jeito de Deus. E do jeito dele, irmãos, é andar segundo a sua palavra, obedecê-la. Porque no dia que alguém conquistar os seus benefícios, essas promessas no mundo espiritual, certamente irá concretizar no físico. Porque as coisas físicas são a sombra das coisas espirituais. Então, se alguém precisa de obedecer mais ao Senhor e alimentar da sua palavra, irmãos, como a irmã estava conversando conosco na mesa ontem, nós temos o alimento físico, nós temos que o alimentar para viver a cada dia. Nós temos que alimentar também da palavra, que é o alimento espiritual. Irmãos, nós temos que conhecer os nossos direitos. Nós não podemos deixar que ninguém venha tentar nos persuadir, achar que é de tal maneira. Não, irmãos, nós temos as leis nas nossas mãos. Vamos examinar as Escrituras a cada dia e ver o que Deus está falando conosco e ver qual que é a vontade dele.
Eu nunca vi que Deus quisesse realmente para alguém sofrimento, pobreza. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, irmãos, ou que seja um pobre miserável, mas é justamente o contrário. Para isso veio o Senhor Jesus, para mudar a história, para fazer a diferença. Então a vontade de Deus na nossa vida é que sejamos abençoados, porque nós temos a garantia da vida eterna já, irmãos. Agora é concretizar as bênçãos materiais para a nossa vida, que é o nosso direito. Muitas vezes as pessoas ficam colocando dúvidas. Eu gosto de usar muito o termo sugestão. Sugerir que é assim, desse jeito ou daquele jeito. Não, irmãos. Não vamos aceitar sugestão. Não vamos aceitar pessimismo. Não vamos aceitar, irmãos, que a nossa prosperidade está de acordo com o decorrer das coisas no mundo, neste mundo que nós vivemos. Mas devemos olhar para a palavra de Deus e para o poder dele para fazer a diferença. Isso que é o milagre. Acreditar no impossível. Olhar para Deus na condição que ele se encontra e olhar para o Senhor conforme a sua palavra, para que venhamos concretizar tudo quanto o Senhor planejou desde a eternidade passada para a nossa vida. Tudo que Deus planejou quando enviou seus profetas, quando levantou seus 3 patriarcas, quando nosso Senhor Jesus veio em carne, para o propósito da redenção, e de herdar essas promessas que Deus prometeu lá no passado, para o nosso pai Abraão, Isaque e Jacó, que fazemos parte dessas bênçãos, e não apenas fazer na teoria, irmãos, concretizá-las na nossa vida e testemunharmos que Deus fez, entregar ao Senhor a honra e a glória que a Ele pertence, pois tenho uma grande certeza, porque não estou olhando para a projeção econômica, nem política, porque eu acredito que este ano vai ser um ano melhor ainda, porque todas as vezes que eu ouvi de governo passado recessão e inflação, era só essa conversa, que a mídia faz questão de todos os dias ficar batendo na mesma tecla. Nós prosperamos, tanto no campo espiritual quanto no físico, quanto no financeiro, quanto no patrimonial. Então vamos olhar para o Senhor pelas suas promessas, e que este ano, irmãos, vai ser um ano de prosperidade, porque nós olhamos para o nosso Senhor em situações favoráveis, ou circunstâncias favoráveis, mas sim no cumprimento da sua palavra, mas sim no seu poder para mudar a história daqueles que crêem nele. Então será um ano muito bom para nós, vai ser um ano de avivamento da igreja, vai ser um ano de prosperidade, de conquista, porque nós vamos ocupar o nosso lugar de cabeça, de príncipes e de reis, porque é o nosso direito. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias, bem forte para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Fiquem de pé. Irmãos, como eu estava explicando para os irmãos uns dias atrás, e ontem também, a fé
Ela tem que ser uma extensão da nossa vida, do nosso espírito. É como nós temos os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pés. E quando precisarmos de agirmos, simplesmente nós usamos estes membros. Não se pode ver a fé porque é o firmamento das coisas que não se vê, mas que nela se espera. Mas tem que fazer parte da nossa vida. É como uma extensão do nosso próprio corpo quando nós queremos fazer algo, tocar em alguma coisa, pegar, agir. É acreditar que Deus é poderoso para realizar os nossos sonhos conforme a sua palavra, conforme as suas promessas. Então que a fé faça parte da vida de cada um de nós no dia a dia. Não podemos vê-la, mas ela tem que habitar na nossa consciência, como se fosse uma própria extensão do nosso corpo. Não podemos vê-la, mas podemos ver o resultado da nossa fé. Então acredite no Senhor Jesus, naquilo que Ele prometeu. E já ora o Senhor. Começa mostrando para Ele que você está acreditando no que Ele disse. Começa a tocar o Senhor quando você acredita que Ele vai realizar o milagre na sua vida. Quando você acreditar, irmãos, simultaneamente você vai estar tocando no coração de Jesus, que é o nosso Senhor. Então tendes boa fé e bom ânimo, porque Ele está aqui presente conosco. Comece a apresentar diante dos seus objetivos. E lembre-se, Ele te fez por cabeça e não por cauda, para você ter muito para emprestar e jamais pegar emprestado. Que o fruto do vosso ventre seja abençoado, que a sua macieira, tudo a maçadeira, tudo que você tiver na sua maçadeira será próspero. E tudo quanto você tocar vai prosperar. Esta é a vontade de Deus, quando nós herdamos as promessas do Senhor. Amém? Glórias a Deus, ó Pai Celestial. Agora com o Senhor, com cada irmão, com cada irmã que estão aqui presentes assistindo, que estão assistindo pelo link, e aqueles que não assistiram essa pregação no futuro, Senhor, agora é com o Senhor. Examine cada coração, cada mente, cada consciência, Senhor, e realize em cada irmão seus propósitos, confirmando assim as suas promessas, Senhor, pois o Senhor mesmo nos prometeu, nos deu a garantia quando deixou as Sagradas Escrituras, que é a sua palavra, Senhor, o manual de instrução, nos deixou essa garantia, Senhor, para que todos a viessem a enxergar, ler e entender o que o Senhor prometeu. Que venha confirmar, Senhor, venha concretizar na nossa vida, de estarmos por cabeça e não por cauda, Senhor, de estarmos sempre por cima e não por baixo. Confirmando todas as bênçãos que o Senhor prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Quando levantou o teu servo Moisés, o teu profeta, um grande profeta, e deixou tudo relatado, Senhor, para a nossa vida. E eu te faço um pedido especial nesta noite, Senhor. Se porventura no nosso meio aqui tem alguém que falta fé, ou que tem algum tipo de dúvida, Senhor, então entra nessa peleja agora, Senhor, muda a história deste irmão, desta irmã. Tantos que estão aqui presentes, assistindo pelo link que o Senhor assistir no futuro. Se há dúvida, Senhor, apaga esta dúvida. Se falta fé, desperta essa fé. Se tem a fé, aumenta esta fé, Senhor.
para que possamos entrar em dimensão espiritual, Senhor, os quais nossos irmãos do passado alcançaram, Senhor, quando presenciaram as suas maravilhas, os seus prodígios. Então desperta essa fé e nos coloque por cabeça. Faça um milagre nesta noite, Senhor, na nossa vida. Que haja um avivamento da sua igreja, que haja um despertamento da fé para a operação das maravilhas, que todos consigam seguir os seus princípios da prosperidade, Senhor, voluntariamente, do seu próprio coração, que seja fiel à sua palavra e seja obediente voluntariamente, Senhor, que tenhamos crédito diante do Senhor, para que tudo que orarmos ao Senhor, sejamos abençoados e que sejamos mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus. A nossa gratidão, Senhor, por ter nos dado o manual de instrução, as sagradas escrituras, ter nos deixado, Senhor, a garantia, através da sua palavra, do que somos e do que temos direito. Glórias a Deus. Aleluias. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu confirmo as orações dos irmãos e das irmãs que estão aqui presentes, dos que estão assistindo, e dos irmãos e das irmãs que irão assistir no futuro essa pregação, Senhor. Eu confirmo as nossas orações aqui na terra, no nome do Senhor Jesus. Já está confirmado no céu, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Bem forte para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Agora eu quero abençoar os irmãos e as irmãs. Em seguida eu quero ministrar a bênção que estão assistindo. Que as bênçãos venham estender também aos que irão assistir no futuro. Os irmãos e as irmãs do futuro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo as irmãs e os irmãos que estão assistindo pelo link, e que essas bênçãos venham estender aos irmãos e às irmãs que irão assistir no futuro essa pregação, Senhor. Eu os abençoo no nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor já os perseguirem e alcançaram, Senhor, conforme a sua palavra, conforme as suas promessas. Assim está feito, no nome do Senhor Jesus. Que os teus anjos levem a cada um aquilo que é de direito, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, no nome de Jesus eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, e que tenha prosperidade, e que voluntariamente, Senhor, devolva a 10ª parte à sua igreja, a este ministério, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Fiquem de pé. Levante a mão direita e repete comigo: com o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém e amém.